Um dos pilares mais importantes para o negócio academia é o departamento de vendas. É a maneira com que a academia se posiciona vendendo o seu produto. Existem várias maneiras de se fazer isso. E ao longo dos últimos anos, o nosso mercado tem evoluído bastante, tem melhorado cada vez mais as técnicas de venda, as técnicas de abordagem, em relação ao conteúdo, a maneira com que se apresenta o produto e a forma, como é que é levado ao cliente a percepção, os passos de venda, enfim, todo um conjunto, combinando o conteúdo e a forma para vender melhor. Hoje o nosso convidado é Luiz Amoroso, arquiteto com mais de 30 anos de experiência na área de academias, um dos consultores mais conhecidos da América Latina, aqui no Brasil, uma das pessoas que é grande referência no nosso mercado, um grande amigo. E, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para vocês. Obrigado aí por acompanhar a gente. É um prazer estar aqui. Vendas. O Luiz é uma das pessoas que muito conhece esse assunto, né? As primeiras experiências que eu vi na prática de venda, eu vi perto dele, pude conhecer a maneira com que ele trabalha, fazendo treinamentos, definindo metodologias. Foi um momento bastante interessante para conhecer essa maneira, a maneira inteligente de vender. Ao longo dos últimos anos, a gente vem evoluindo bastante, né, Luiz, em relação à técnica, às técnicas de vendas. Como é que você enxerga como a gente está hoje e da onde a gente partiu lá do início do mercado? Eu diria que nós partimos do calo no cotovelo. Calo no cotovelo. Calo no cotovelo. O que a gente fazia? Construía a academia, punha um balcão bem bonito, apoiava os braços, esperava as pessoas entrarem. Então, isso foi minha primeira academia, foi justamente isso. Você tinha uma postura totalmente passiva, né? Uhum. Então, o famoso tirar pedido. Então, a gente partiu do tirar pedido numa situação de mercado extremamente favorável, porque vinham tantas pessoas conhecer ou visitar que não fazia diferença você identificar daqueles que visitaram quantos compraram ou não, porque por menos que comprassem, muitos compravam e o negócio funcionava bem. Dá saudades, né? Dá saudades dessa época, com certeza. Então a gente começou de um mau hábito, um hábito totalmente receptivo e na época a gente pensava assim, bom, quem vem visitar quer saber duas coisas, preço e horário. Então o atendimento típico era tirar o cotovelo do balcão para entregar uma tabela de preço e uma tabela de horários. E esse era o nosso esforço, né? E a pessoa perguntava, queria conhecer a academia, você falava assim, vai lá, né? Vai lá, fica à vontade, fica à vontade, bem-vindo. Então essa é assim, a nossa origem de mercado partiu daí. O mercado crescem as oportunidades, crescem as alternativas e a concorrência faz todo mundo crescer, faz aprender. E é curioso porque se você fizer uma resenha disso, a gente começou a pensar em vendas em quanto tempo? 10 anos atrás, 12 anos atrás. Mais ou menos isso. Minha primeira experiência foi em 1990, em que um dos meus sócios olhou para mim e falou, Luiz, vou te contar uma coisa, a gente não sabe nada. Eu falei, pô, é verdade, você tem razão. A gente não sabe vender, a gente não sabe fazer nada. E trouxemos uma consultoria dos Estados Unidos para olhar para a gente e dizer a mesma coisa, vocês não sabem nada, vocês não vendem. E ótimo, né? Porque é uma oportunidade de aprendizado, mas isso está há 12 anos atrás, ou seja, recente, bastante recente. Então, a consciência das vendas surgiu com o crescimento do mercado, sem dúvida. E hoje, o que a gente vê hoje, né? Eu acho que esses passos, eu acho que a gente partiu realmente de um modelo de tirar pedido. Aí eu acho que a segunda etapa foi, a maioria do mercado transformou o nome recepcionistas em consultores de venda, mas fez muito pouco para mudar a concepção desse profissional. Depois de um tempo, acho que a gente continuou com esses consultores de venda com algumas técnicas básicas de atendimento, um pouco com algumas referências básicas, dar as boas-vindas, chamar pelo nome, agradecer por ter vindo, convidar para que volte, aquela coisa básica do atendimento, também sem trabalhar o conteúdo. E isso vem caminhando. Eu acho que hoje a gente atingiu, não estou falando de todo o mercado, mas uma boa parte do mercado, ou as empresas que estão à frente do mercado, elas atingiram um patamar um pouco mais estruturado de venda. Você concorda?
Eu concordo integralmente. Na verdade, assim, se a gente for analisar a nossa evolução como vendas, a gente partiu da ignorância, tá certo? A absorção de alguma técnica, o desenvolvimento da técnica. Então, vender é relativamente simples. Uma boa técnica produz resultados incríveis. A gente costuma dizer que se você não faz nada de vendas hoje, você deve estar aproveitando de cada 10 visitantes, você deve estar aproveitando 2 ou 3. E em 3 meses, com uma estruturação de um processo de vendas, você consegue passar isso para 5 ou 6. 5 seguramente, ou seja, você tem aí nas suas mãos, em 3 meses, a possibilidade de dobrar suas vendas. Dobrar a taxa de conversão, que é super bom, né? Super importante. Agora, o que eu percebo nesse processo é assim, então a gente veio e começou a buscar processos, né? As metodologias de vendas, né? Baseadas na neurolinguística, baseadas na venda emocional. E me parece que isso ficou um pouco, hoje ficou um pouco lendário já, porque na verdade... Assim, não é só a técnica, a abordagem, mas é a qualidade da venda. Isso. Então, do nada há uma boa técnica a identificar as expectativas, identificar os desejos de quem visita, apresentar a academia como uma solução. Isso é importante, mas já está um pouco para trás da fronteira de hoje. Na verdade, hoje vender, tudo bem, não é difícil. Agora vamos começar a olhar a qualidade do que eu estou vendendo. Então, como eu estou vendendo, quanto eu estou vendendo, como eu faço para, além da venda, vender uma taxa, que gerar uma receita agregada, como eu vendo um plano de longo prazo. Então, eu te diria assim, que nessas etapas, existiu a etapa da total inconsciência, existiu a etapa da venda emocional, aquela venda que... Então, o refrão da época qual que era? Pô, vender fitness é vender emoção. Agora eu já te digo o seguinte, hoje nós estamos na época de vender fitness com emoção de forma inteligente. Que não é só vender. Vender não é um problema. A qualidade da venda passa a ser um fator muito importante. Até porque a qualidade da venda vai aumentar demais a continuação da venda. Com certeza, também, né? Com certeza. Ou seja, a gestão da venda é o grande diferencial hoje. Fazer a gestão do processo de venda, sim, sem dúvida, da metodologia. Sem dúvida. Aí eu acho que tem alguns aspectos que são assim, a gente historicamente a gente observa, né, a queda da visitação, a visitação espontânea, aquelas pessoas que abrem a porta e falam, poxa, vim aqui conhecer. Daí gerou a necessidade de ter uma boa conversão de vendas. E hoje, muitos do mercado, muitos de nós ainda continuamos olhando simplesmente conversão. E aí a gente bate palma para um consultor que converteu 60%. Só que a gente esquece de olhar que ele vendeu 60% de planos mensais. Que o mês que vem ele vai ter que vender de novo. E outro mês de novo. Então, nesse aspecto, assim, acho que a escalada continua. Já não é mais só olhar a conversão. É o que você vendeu. O que você vendeu vai te representar o quê? A diferença no teu esforço de venda do amanhã ou depois do amanhã. Em gestão de academia, até pouco tempo atrás, a gente olhava o seguinte, vamos vender para faturar o mês. Vamos faturar o mês. Eu tenho aí 100 mil reais de conta para pagar, preciso vender 100 mil mais 10 para me dar o lucro. Hoje a gente já está muito mais distante disso. Hoje eu estou preocupado, na minha prática profissional, eu estou olhando como é que está o 6º mês. O mês que vem, eu já estou vendido com lucro. Exatamente. O 2º mês, eu quero saber o seguinte, como é que eu estou no 6º mês? Quanto eu vou precisar fazer de vendas futuras para poder ter uma carteira no médio prazo? Por quê? Senão você fica vulnerável. Você fica vulnerável às sazonalidades do mercado, às alterações de clima, humor, de tudo. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto fantástico. Isso é uma dica legal assim, para as pessoas que estão assistindo, os donos de academia. Quando você vai olhar como é que foi a venda da sua equipe no mês, isso que você falou, não adianta vender um monte de plano mensal. Você pode enxergar de várias maneiras. Uma dica é você, quando fechar o mês, pegar os seus consultores e olhar como é que é o ranking dos seus consultores em relação a quantos meses eles venderam.
Ou seja, não simplesmente aos planos, mas e aos meses. Ou seja, quem vendeu mais meses? Né, a quantidade de mês mais do que o outro. Enfim, é uma maneira de você entender isso. Ou seja, esse é um processo que eu acho que tem muito a se desenvolver ainda, né, Luiz? Porque você falou uma coisa que eu acho que é bem interessante, a gente tem percebido isso no dia a dia dos nossos clientes também, que é o seguinte, o número de visitação cai. É impressionante como cai. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam desesperadas. Caiu porque tem mais opções, as pessoas estão sendo abordadas em casa, as pessoas estão sendo abordadas de outras formas. Ou seja, a visitação vai cair cada vez mais. É só observar o comportamento de cada um de nós para consumir. Antigamente, a gente saía para consumir alguma coisa, você visitava 4, 5 lojas, muitas vezes. Hoje você olha na internet, escolhe e vai. Ou às vezes nem vai, compra pela internet. Então, ou seja, a gente tem saído menos, né? E nas academias isso tem acontecido também, né? Não, está corretíssimo. E por isso que, assim, a gente, sempre que a gente está aí num seminário, num evento, as pessoas perguntam, pô, mas qual é a minha boa conversão? Você diz, 50% é uma boa conversão. Agora, na verdade, 50% de quê? 50% de 2 visitantes por dia, 100% de 2 visitantes é uma altíssima conversão, mas você está morto. Exatamente. Você está morto, porque você vai vender o quê? 60 planos no mês, numa academia de 500, 600 clientes, onde você perde 50, 60 por mês, você terminou o mês onde você estava. Então, assim, só a conversão em si, eu vejo que não é um aspecto saudável para você olhar. Isso que você comentou da longevidade dos planos é fundamental. E aí você pode fazer de várias maneiras. Você pode, desde olhar o número de meses com que cada consultor vendeu, até o volume de vendas em si, que é em valores efetivos quando venceu. E aqui eu acho que é importante a gente abrir um paralelo assim, e bater numa tecla básica, né, e um conceitinho que é diferenciar o que é faturamento do que é caixa. Um plano de 6 meses, 6 parcelas de 100, ele é um faturamento de R$600. Uhum. O caixa são os R$100 da primeira parcela, que entrou naquele mês. Exatamente. E essa é uma prática também relativamente pouco em voga no mercado. O mercado está olhando o mês. Está olhando o mês, quando na verdade a gente precisa ver o quê? Um volume de vendas total. Isso. Porque qual é o risco? O risco é o seguinte, se você precisa vender R$100 mil para esse mês para pagar suas contas e ter um lucro, e teu faturamento foi de 120, tudo bem, você pagou suas contas, você teve lucro, só que o mês que vem você começa a correr de novo atrás do 100. Exatamente, corre atrás do rabo o tempo todo, né? O tempo todo. Então existe aí um equilíbrio entre o que você vende do faturado, que é o médio, ou a receber, isso, daquilo que você vende para o à vista. Porque você sabe o seguinte, é difícil vender. Você não vende volumes absurdos todo mês. Eu costumo pensar assim, eu gosto de abrir o mês com 80% do que eu preciso em caixa. Ou seja, depender de 20%. Então, da venda, exatamente, da venda do mês, claro. Da venda do mês. Faturamento. Eu quero 20%. Então, do faturamento, o que eu quero? Eu quero 20% para hoje, 80% para o cofre. Perfeito. Todo mês. Isso aí você consegue fazer uma baita gestão de médio e longo prazo com saúde para a empresa. Sim, eu posso, vai lá, o alerta vermelho soa 3 meses antes. É lindo, né? Aí você tem condições de se movimentar, de se mexer. Tem tempo de ação e reação. Tem tempo de ação e reação. Isso é uma coisa que eu acho, Luiz, você apontou uma coisa que eu acho importante, a gente vê isso em grande parte das academias, acho que isso é uma baita de uma dica. Quando você pensa em venda, não tem como não aliar a venda ao faturamento. Óbvio, é exatamente isso que a gente está falando. Você tem que olhar para as suas contas de 2 maneiras. Uma coisa é o faturamento, outra coisa é o caixa. Algumas pessoas chamam isso de realidade, né? O real dinheiro do mês, outros chamam de maturação, tem vários nomes, mas é o caixa do mês. Então você tem 2 contas, 2 números para gerenciar basicamente, tá claro? Sim. Um é o faturamento, é o quanto você fatura uma parte para agora e uma parte para o futuro, né? E a outra são as suas contas, é o dinheiro que entra na sua conta, que vem lá do passado e que vem também uma parte do presente,
E as suas contas que você tem que pagar, é a administração do seu caixa, do seu... E aí vale, ó, vamos dar um alerta para você. Por favor, meu amigo, não troque cheque. Não antecipa cheque. Esse é o maior pecado de gestão que você pode fazer. Porque você está fazendo faturamento virar caixa na maior taxa que existe de mercado, que é a antecipação de cheque. Você está comprometendo o seu negócio. Você está fazendo o seguinte, você está pegando um buraco e está tirando terra das bordas para fechar o fundo. Na verdade, você não fecha o fundo, ele fica o quê? Cada vez mais largo. Exatamente. Então, esse é um grande perigo. Por isso que é importante a gente falar dessa questão assim do faturamento, do venda, porque existe uma coceirinha na mão de pegar aqueles cheques que seriam os recebíveis de amanhã e antecipar. Se falta capital de giro, financia o capital de giro, sai muito mais barato. Sai muito mais barato fazer um projeto e não mexer nos pré-datados do que você financiar o caixa de hoje com os pré-datados. Até por uma questão de disciplina, mas na matemática não é um bom negócio. Não, é o pior negócio, né? Antecipar cheque, antecipar cartão também. Nossa, cartão pior ainda, que é mais alta a taxa. São terríveis, e são práticas que muita gente faz e que a gente vê isso no mercado e que realmente precisam ser mudadas. Não, porque aí você pergunta, como é que você está de recebíveis para daqui 6 meses? E o resultado, sabe qual é? 0. Aí é que se preocupar. Como é que você vai vender tudo o que você precisa num mês? Então é complicado. Aí vem a solução mágica, vou fazer uma promoção e por aí vai. Aí baixa o ticket médio, baixa o preço e a empresa só vai vai naquele ter mais ciclo de pobreza. Ciclo de pobreza terrível. É grave, né? Terrível. Ô Luiz, em cima das vendas, porque assim, e aí é interessante, eu acho que esse assunto é exatamente isso com vendas, porque muita gente acha que a venda é a salvadora da pátria desses problemas, que são problemas financeiros, né, que são problemas, às vezes, de má administração. Sim. E que a área de vendas tende a suprir, tende a resolver, tende a gerar a solução. E não é verdade, né? Vendas, na verdade, é um trabalho que pode gerar uma pequena solução a curto prazo, mas o mais importante é entender vendas como um solucionador, ou digamos, um projetador financeiro para o futuro da empresa. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não, a primeira coisa, assim, se a realidade não está bacana hoje, a primeira coisa é traçar um plano de 3 a 6 meses. Porque essas medidas desesperadas, então assim, se está apertada a conta, é verdade, levanta um capital de giro, traça um plano de médio prazo e aí você vai ter êxito. Aquela promoção mágica não funciona, não existe. Então as vendas, elas são um termômetro muito cristalino do teu futuro. Você olhando como caminha hoje, o que você está vendendo hoje, isso te projeta lá para frente. Uma outra prática aí que o nosso mercado não incorporou é a cobrança de taxa. Porque, na verdade, a taxa de inscrição, a taxa de carteirinha, isso gera 10%, 15% de receita incremental. E que resolve muitas vezes um problema. Que te põe o quê? Te põe justamente o dinheiro à vista. Então, o que você pega? Se você considerar que as taxas somem 75% da parcela de um plano, quando você vende um plano de 6 meses, você tem, na verdade, para valor presente, quase 2 parcelas, sem antecipar nada. Uma é a parcela do mês, o outro é composta pelo quê? Pelas taxas. Sim. Então, isso é importante também para o equilíbrio do negócio, a cobrança das taxas. Elas são fundamentais, porque elas geram receitas à vista, receitas no curto prazo. Isso é muito mais saudável do que a antecipação dos recebíveis. É verdade. A gente falou bastante sobre estratégia, né? Vamos falar um pouquinho sobre operação, a questão mais prática do negócio, que eu acho que é interessante e é a curiosidade de muita gente. Você tem dificuldade hoje nas equipes que você monta, nas equipes que você gerencia, de ter bom consultor de venda? Vamos dizer o seguinte, olha, a seletiva de vendas não é uma tarefa muito simples. E ela geralmente não é simples porque você procura quando está precisando. Matou. Exatamente. Seletiva de vendas é assim, prática sempre. Diária. Perfeito. É estar selecionando sempre. Minha linha de trabalho é sempre assim, custo mais baixo possível.
mas existe um capricho que eu não abro mão. Ter sempre um vendedor a mais do que eu preciso. Porque sabe o que acontece? Ao longo do ano, eu devo ter uns 30 dias de um a mais, porque tem sempre alguém saindo e aquele que era a mais está assumindo. Se eu tenho stand-by, eu consigo procurar com calma. E o procurar com calma é o segredo. Então, assim, não é fácil encontrar vendedor. Agora, encontrar vendedores de talento não é uma tarefa árdua, se você tiver o quê? Tempo. Fazer com antecedência. Com antecedência. Com antecedência. Então, existem bons talentos? Existem talentos. Existem talentos. Você concorda que é a área que tem o maior turnover na academia? Sim e não. Vamos lá. Sim e não. Existem experiências onde roda muita gente de vendas e experiências onde você consegue realmente fidelizar a equipe de vendas. Vai muito da tua dinâmica de vendas. Se você tiver um departamento de vendas típico, daquele que não existe meta diária, não existe meta da semana, não existe desafio, não existe... Você vai ter o maior turnover que pode emitir. Por quê? Perfeito. Porque fica chato. Agora, se cada dia é uma adrenalina, se a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, não dá tempo do vendedor parar, pensar e falar, acho que eu não estou contente. Ele está correndo tanto atrás que ele segue o ritmo. E isso cria assim, uma sinergia no departamento de vendas muito, muito legal. Existe turnover? Claro, sempre vai existir. Mas se é uma estrutura de venda dinâmica, quem entra já entra no ritmo, funciona rápido. Então, quanto mais apático é o departamento de vendas, maior é a rotatividade. Se você puser lá um consultor para ficar o dia inteiro assim no balcão, esperando alguém entrar, ele sai. Exatamente, eu concordo plenamente com você, eu acho que... E hoje não tem como, né? Se você quer ter resultado, você tem que trabalhar assim, você vai ter que estabelecer a meta do ano, a meta de cada mês, a meta da semana, a meta do dia, para tudo. Não só para venda, mas a meta para entrar em contato, para agendar, fazer as ligações, fazer os agendamentos, enfim, o tempo inteiro, o bom consultor de venda, além de conhecer muito bem o produto, além de conhecer muito bem a embalagem desse produto, saber conhecer os passos de venda, todas as estratégias, ele tem que fazer a gestão pessoal, a gestão das tarefas dele. E ser cobrado por isso, porque a cobrança na área de vendas é fundamental, né? Funciona, a disciplina, né? Vendas, disciplina é fundamental. Você ter objetivos claros, acompanhamento. E mais do que isso, assim, é coaching, né? Tem que ter um comando, né? Tem que ter um comando, você tem que ter orientação, ajudar nas dificuldades, fazer uma análise de caso a caso. Vamos ver os teus visitantes de ontem, por que não comprou, qual foi a objeção, olha, deixa eu te ajudar, faça essa abordagem, retoma o contato, fala isso, fala aquilo. É importante essa volta de informações pontuais. E isso é um negócio, isso que o Luiz está comentando, eu acho tão importante, porque assim, quando a gente fala em vendas, eu vejo isso com uma importância muito grande. Normalmente, as academias de médio e grande porte, elas têm normalmente uma pessoa específica para cuidar do departamento de vendas. E é exatamente esse o trabalho. Quando a gente vai para uma academia de menor porte, muitas vezes você não tem uma pessoa específica só para gerenciar o departamento de vendas, porque às vezes você tem um consultor de venda de manhã, um à tarde, um à noite, ou um de manhã à tarde e um à tarde e noite. Então, como é que você faz isso? Aí é o papel do dono da academia, sem dúvida, para exatamente aprender essa dinâmica desse coaching, para você poder fazer o acompanhamento diário, porque todo consultor de venda precisa ter, né, Luiz? Precisa ter um acompanhamento. Independente do tamanho da academia, alguém precisa fazer esse papel. Então, você que é dono da academia, fala, minha academia é muito pequena, não dá para ter um gerente de vendas. Faz você a tarefa, faz você a lição de casa. Não, sem dúvida. Isso é uma coisa que, assim, digo a vocês que não existe academia pequena o suficiente que nos justifique ter ao menos um vendedor. Não existe. Não existe quem não tenha que ter um vendedor. E se tem um vendedor, tem que ter gestão. E se a estrutura é pequena, essa é uma responsabilidade, sem dúvida, do proprietário. Não existe como deixar vendas caminhar por si. Não existe. Luiz, nós estamos chegando no final do programa, tem uma sugestão aqui, vamos ver, vamos fazer isso de bate-pronto aqui. Vamos dar dicas práticas, rápidas, tá bom, vamos lá. Como é que a gente pode melhorar a qualidade da venda das academias. Vamos lá. Coisas práticas, vamos lá. 10 dicas, pode ser 10?
Pô, você vai me ajudando, você vai me Vambora. ajudando, enquanto vai uma, vai outra. Bom, a primeira é a clássica, selecione todo dia. Essa, assim, selecione todo dia, tem ali, assim, faz um banco de dados de pessoas com que você conversou, que tem um perfil bom de vendas, liga de vez em quando para saber, olha, como é que você está, o que você está fazendo, aonde você está, ou seja, mantenha uma base de contatos. Isso é fundamental para quê? Para não cair na emergência Perfeito. de sair correndo atrás. Perfeito. Segunda, vou falar. Segunda, acredito que todo vendedor precisa conhecer o produto que vende. Então, acredito que os consultores de venda têm que pelo menos experimentar. Não estou falando que precisa ser um praticante todo dia de exercício. Se for, melhor. Se conhecer o produto, porque quando a pessoa conhece o que vende, ela vende com emoção, ela consegue colocar mais emoção. Então, a segunda prática é conhecer bem o produto, se possível, praticar diariamente. Tá, correto. Vamos para uma terceira dica, que é o seguinte, estabeleça metas. Alice no País das Maravilhas já nos ensinou que o coelho perguntou, para onde vamos? Ela falou, qualquer caminho serve para quem não sabe onde vai. Meta. Você tem que ter meta. Meta que seja diária, semanal, mensal. Não adianta só a mensal, porque é tarde demais. Você chegou no final do mês, não bateu o mês, o que você vai fazer com os dias que já se passaram? Então, metas claras, para que a gente possa ter o quê? Uma noção se estamos no sentido de cumpri-las ou não. Muito bom. Fechado. Outra é o seguinte, faça a gestão da meta, que é uma das últimas coisas Sim. que a gente falou. Faça a gestão da meta, ou seja, tem que ter um coaching de um gestor, do gerente ou do gerente de vendas, o dono da academia, o tempo inteiro acompanhando o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Vamos lá para mais uma. E aí é o seguinte, não existe vendedor que não tenha comissão. Então, só salário fixo não é a política adequada para uma pessoa que tem que ser, por princípio, ambiciosa. Então, eu te diria o seguinte, estabeleça salário fixo, comissão e bônus adicionais. Então, a gente pode estabelecer que o seu salário fixo pode ser 60% daquilo que seria o ideal do teu ganho, 60, 50%. 40 você vai correr atrás vendendo, tá certo? E 10 é um plus para algo muito bem feito. Uma meta batida. Uma meta batida. E esse plus pode ser coletivo, né? Para não criar aquela estrutura individualizada dentro da academia. Então você tem o salário individual, a meta eu ganho, a comissão eu ganho sobre o que eu vendi. E a meta pode ser coletiva. Então, se todos nós juntos conquistarmos 60 clientes esse mês, eu vou bonificar com mais 10% sobre as comissões. Legal. Bom, vou para outra dica aqui, assim, faça projeções, não só metas, mas faça projeções de longo prazo. Não pense simplesmente no mês, não pense simplesmente nos próximos 2 meses. Faz um projeto de quanto você quer faturar de vendas no ano todo, trabalha com macro. Se você tem gente que faz isso por 5 anos, que eu acho bastante interessante, mas pelo menos ter claro com a sua equipe o que você quer faturar no ano, eu acho super interessante. Você trabalha a meta diária, você trabalha a meta semanal, você trabalha a meta mensal, mas principalmente trabalha a meta do ano. Bom, aí eu detalharia o que eu acho que é importante, assim, é estabelecer performance mínima. Uma coisa é estabelecer meta. A meta a gente está sempre pensando o quê? Num objetivo desafiador. Por outro lado, é fundamental estabelecer o mínimo que eu espero de você. Isso ser um combinado claro, em dizer, olha, Fábio, eu preciso que você faça 10 vendas. Mas, Fábio, com menos de 6 vendas, nós vamos precisar reavaliar. Isso é fundamental, se estabelecer a performance mínima, e aí você pode fazer de algumas formas. Você pode comparar, se você tem mais de um consultor, você pode estabelecer que eu não quero que o que menos venda fique 30% abaixo do que mais vende. E não tem condições. Se você tem ciclicamente um vendedor com baixa performance, eu costumo dizer que eu prefiro não tê-lo. Porque eu tenho a chance dessa pessoa voltar em outro horário, ser atendido por um bom consultor e vender. Do que aquele consultor que você nitidamente vê que de cada 10 ele vende 1. É melhor não tê-lo. É verdade. Mais uma dica é treinamento. A gente falou do coaching. O coaching é o acompanhamento do desempenho, tá claro? No modelo que o Luiz falou. Mas o que eu falo é de treinamento.
treinar a equipe com frequência, fazer exercícios com frequência, treinar as objeções, treinar as várias possibilidades de pessoas que podem vir a visitar a academia. Então, a equipe tem que estar preparada para receber essas pessoas. Perfeito, perfeito. E aí dentro de treinamento, uma prática interessante também é faça você o papel de cliente. Entra um dia na academia, olha para o Fábio e fala, Fábio, eu vou sair, vou entrar de novo, eu sou um cliente, me venda. Isso é fundamental para você poder avaliar a técnica. E isso com o tempo vira uma rotina saudável dentro da academia, que são as práticas de vendas. Bom, nosso tempo finalizou. Tem aí várias dicas para vocês, eu acho que tem dicas bem bacanas aí que podem ser dadas. Eu acho que a gente conseguiu passar para vocês, eu vi muita coisa inteligente do Luiz aqui na questão estratégica, que serve para você que é gerente de academia, para você que é proprietário de academia, para você que trabalha especificamente com vendas, você entender que o departamento de vendas precisa ser não simplesmente operado, aquela coisa da operação do dia a dia, precisa ter uma visão estratégica e com certeza você vai melhorar o desempenho da tua equipe. Luiz, obrigado mais uma vez pela tua participação, foi um prazer tê-lo aí. Obrigado a vocês pela audiência, Fábio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.